A gente teve ontem, né, na verdade, ontem de manhã o resultado da Azul, em que a gente tem... Eu vou falar bem simples aqui para vocês entenderem. O resultado da Azul foi muito similar ao resultado da Gol, em termos de receita e de lucro operacional, né? A Azul veio com uma receita recorde, um monte de coisa recorde lá, de 4,6 bilhões de reais. O custo, 3,8. O que isso significa? 4,6 menos 3,8, 800 milhões. Esse é o lucro operacional. Exatamente o lucro operacional que teve a Gol também. Só que tem uma linha ali no balanço que chama despesa financeira, que é o que a empresa tem que pagar de dívida. A linha financeira da Azul é de 1,1 bilhões, ou seja, o resultado líquido daquela última linha ali embaixo é prejuízo de 300 milhões. A Azul continua voando sozinha na maioria das suas rotas, né? Ela tem ali 80, no último trimestre era 81, agora 82% das rotas ela voa sozinho. O EBITDA, que é antes de pagar ali os impostos, é recorde, é de 1,4 bilhões, então a margem também é alta, de 30%, igualzinha da Gol. A utilização média das aeronaves da Azul, todas elas aumentaram, tanto a frota ATR quanto a Embraer e como da Airbus, e a gente tem um destaque ali para o recebimento de 13 E2 nesse ano aqui de 2024, e ele tem lá as suas vantagens já bastante comentadas aí quanto à economia e o custo de combustível e o custo por assento. No final, a Azul comentou que vai recomprar ações, né? Isso é para dar o mercado ficar um pouquinho animado, só que a quantidade de ações que ela vai comprar é pequenininha, assim, o volume, geralmente quando essa notícia é muito boa, é a empresa recomprando por volta de 5% das ações para cima, de 5 a 10%. A Azul falou que vai comprar 0,3%, então é irrelevante, o mercado não deve ter dado muito para essa. Aí tem a Gol saiu hoje, o balanço, não tem conference call, eles estão lá no Chapter 11, que nem a Latam, então não se falava nada, eles colocam ali o release, né, a apresentação do resultado, e você só lê, não tem explicação, não tem pergunta, não tem nada. Então ali, a Gol, a Azul foi 4,6, a receita da Gol foi 4,7 bi, com 1,4 bilhões de margem de EBITDA e com margem de 30%, muito semelhante ao da Azul. A taxa de ocupação da Gol é maior, né? Então a gente tem taxa de ocupação da Gol de 83%, enquanto a Azul foi de 79%. Um dado interessante que a Gol colocou, que é algo que a American Airlines já tinha pontuado, que eles estavam focando ali na parte premium, né? Aquele espaço mais largo, com a poltrona mais... ou aquele serviço diferenciado, é que a ocupação no espaço conforto da Gol está com taxa de ocupação de 73%. Eles estão olhando para isso também. Então, assim, tiveram novas rotas na Gol, saindo de Guarulhos, voo para Bogotá e voo para Ezeiza. Eles colocaram um comparativo ali que facilmente a gente já consegue ver quem é Gol, quem é Azul, quem é Latam, que é a receita por assento por quilômetro voado, e a gente vê que elas estão muito parelhas. Então, a Gol consegue 43 centavos, a Azul 42 e a Latam 45. Eles estão muito próximos. Um número que a gente queria ver para comentar aqui com você que acompanha a gente era com relação às ofertas de voo. O que a gente estava imaginando? Que depois do Chapter 11 a oferta de voos ia cair muito. E a queda que a gente teve no trimestre, comparado com o outro trimestre, foi de 3,9. Então, não foi uma queda tão relevante. Como eu já falei, a utilização do 37 também é super utilizado, 11,9 horas por dia. Pra vocês terem uma ideia, a média da Azul é de 11,5, então o avião está sendo bastante utilizado. Outro ponto que a gente prestou bastante atenção no balanço foi com relação às milhas resgatadas. Por que a gente imaginou que ela agora no Chapter 11, os passageiros iam agora resgatar o máximo de milhas possível com medo de a empresa quebrar. E a gente teve um aumento das milhas resgatadas, mas foi de apenas 4%, então não é relevante. Com relação ao caixa, a Gol melhorou o seu dinheiro em caixa porque ela colocou a mão naquele 1 bilhão que a gente falou do Deep Financing, que é aquele financiamento ali no começo ali do Chapter 11. Então, a dívida da Gol aumenta, né? Ela começa o ano devendo 19 e termina o primeiro trimestre agora devendo 21 bilhões de reais. E uma notícia lá do Chapter 11, que a gente tem acompanhado e continua tendo muita coisa acontecendo com relação a acordos.
a Gol já celebra 75% de acordo com os lessores, já estão resolvidos. Então, ela tem 25% ainda para resolver. Como último termômetro da Gol, a gente tem aquilo que a gente acompanha, que é aquela dívida da Gol, que no Brasil chama debentures e no exterior chama bonds, né? Então, é um bond que vem de 2026, ele vence em 2026 e a gente ficou acompanhando o preço dele. Ele foi lançado a preço 100. Quando bateu no auge ali, quando ela entrou no Chapter 11, esse título chegou a valer 20. E hoje ele está negociando a 63. Ou seja, o mercado, esse medo do mercado de achar que a Gol não vai pagar essas suas dívidas, está diminuindo cada vez mais. É uma notícia super positiva. Para fechar, ainda dá tempo, Bob, um pouquinho mais? Dá sim, dá sim. Então vamos lá. Então a gente tem Latam e Embraer, bem rapidinho. Latam soltou o balanço também no começo do mês, foi 4 de maio, a gente assistiu o conference call que foi dia 5, e a Latam está com números muito positivos, né? Então tem demanda alta, o programa de fidelidade do Latam PES crescendo bastante, e a nota lá do cliente, que é o NPS, também crescendo. A receita da Latam, com o grupo maior voando mais aviões, é maior, né? São de 3,3 bilhões de receita, com uma margem EBIT de 13%. Essa margem da Latam é menor aí do que as nossas outras aqui brasileiras. Mas a Latam apresenta ali um lucro de 258 milhões de dólares, porque ela está com um financeiro bem diferente, né, do que ela tinha antes com relação às suas dívidas. Algo que a Latam está investindo bastante hoje é na parte de conectividade. Eles enfatizaram ali que 100% da frota brasileira já instalou o Wi-Fi, e a gente vê muito isso aqui quando a gente voa, mas na frota inteira a Latam já tem 71% da frota com o Wi-Fi. Número de passageiros, 20 milhões de passageiros no trimestre, com um load factor, né, com a ocupação super positiva de 84,4%. O maior crescimento da Latam é no segmento internacional, que hoje tem ocupação de 87%. E a liquidez da Latam, que é aquele dinheiro ali disponível ou para receber no curto prazo, vem aumentando há 5 trimestres consecutivos. Hoje é de 3 bilhões de dólares, e a alavancagem, o que ela deve, quanto menor a alavancagem, menor, vem caindo a alavancagem da Latam apenas para 1,9 vezes, o que é um número muito positivo. Outra que eles falam também na divulgação do balanço é o rating, que eu falei lá da Boeing. O rating da Latam teve upgrade, né, melhorou nas principais agências que fazem esse grau, né, que dão essa nota, né, que é uma ótima notícia aí para o mercado. Para finalizar, a Latam mostrou o guidance. O guidance é o que eles estão esperando que vai acontecer até o final do ano, em 2024. A Latam revisou todo o seu guidance, todos os seus números para números maiores, no crescimento total, crescimento do Brasil, crescimento da América do Sul. Então, assim, e aí uma coisa que a gente notou, eles não falam, e que é bem importante, é com relação ao combustível. A Latam está estimando que o combustível vai aumentar de preço de agora até o final do ano. Então, eles estimam lá que é um aumento aproximadamente de 10%, e o que eles fazem para isso? Eles fazem proteções no combustível, que a gente chama de hedge. Então, esse hedge que a Latam tinha, no último trimestre, a gente olhava a proteção da Latam no final de 2024, era de 22%. Agora, esse número aumentou para 40%. Então, eles acreditam que, como a gente vai ter muita turbulência aí, com eleições americanas e outras coisas mais, os conflitos mundiais, então a Latam está se protegendo mais no seu combustível. Aí é um número bastante grande, ter um hedge de 40% não é comum. Última da Latam é que a frota dela, eles não comentaram muito também, porque a frota no ano passado cresceu muito, e nessa aqui no primeiro trimestre é um crescimento pequeno perante o ano passado, que foi de 187, que é o único do ano, e 2 a 321.